Olá, boa noite, boa sexta-feira. Hoje nós vamos iniciar capítulo 11 de Levítico e espero que vocês tenham tido um bom dia até agora e que Deus possa abençoar muito o dia, o restante de noite de todos nós, né? Hoje vamos iniciar então fazendo nossa oração, já de início. Hoje vamos falar sobre os animais cerimonialmente puros e impuros e vamos entender um pouco sobre isso também, porque isso também é um assunto que é recorrente nos estudos e grupos de pessoas, estudos e religiões e doutrinas, etc, etc. Então, vamos começar. Senhor Jesus Cristo, obrigada, nosso Senhor, Salvador, Redentor. Obrigada, obrigada, obrigada por essa união de hoje. Obrigada pelo Senhor nos abençoar tanto com saúde, com paz. Obrigada por a gente estar aqui, Senhor, mais uma vez mostrando para nós mesmos que somos capazes de ter compromisso com o Senhor, sem que a gente ponha nada acima de Ti. Obrigada por essa leitura de hoje. Obrigada por tudo que o Senhor vai nos revelar. Use-me como seu canal. Use o seu Espírito Santo na vida de todos nós aqui para interpretarmos e sermos revelados aquilo que o Senhor quer, meu Deus. Obrigada pelo privilégio da gente poder ler a tua palavra. E não é só ler, né? Porque qualquer pessoa pode ler, Senhor, mas é ler com o dom do Espírito Santo, entendendo, sentindo, sabendo, meu Deus, da tua presença, sabendo do teu poder, sabendo do teu caráter, conhecendo o Senhor, não somente como melhor amigo, Jesus, mas também, meu Deus, obrigada como um pai. Muito, muito, muito obrigada, meu Deus. Que o Senhor nos dê uma boa live de sexta-feira, finalizando, né, a semana. Que o Senhor nos abençoe muito e nos dê um bom fim de semana também. A honra e a graça é a Ti, e agora, nesse momento, nós entregamos essa live nas Tuas mãos, Jesus. Então, faça dela conforme a Tua vontade, todos nós aqui unidos e a nossa fé reunida, que o Senhor possa receber nossas orações e consagramos a Ti essa live agora. Em nome de Jesus Cristo agradecemos, amém. Vamos lá. Capítulo 11 de Levítico. Animais cerimonialmente puros e impuros. O Senhor disse a Moisés e a Arão: deem as seguintes instruções ao povo de Israel. Todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Desculpa, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Deus deixou os animais para serem consumidos como alimento, né? Isso está escrito na palavra de Deus. Antes, Adão e Eva, não existia morte, não existia sangue, não existia, né? O sangue derramado por morte, obviamente. Então, não era para comer animais. Deus deu os animais para Adão, para Eva, e falou para Adão para que ele pudesse dominá-los, mas viverem todos comendo do que Deus mesmo provia. Depois depois de Adão e da queda, né? Depois dele ter comido do fruto, e a Eva também, e aí ter amaldiçoado a terra especificamente, Deus falou o quê? Vocês vão trabalhar pelo alimento de vocês, vocês vão trabalhar por tudo isso. Então, ficou, obviamente, aberto, né, o poder de comer alimentos que não seriam somente, né, as vegetações que tinham naquela época, ok? Os animais puros e impuros, né, eles começaram depois, ele é dito aqui a primeira vez, na Bíblia inteira, é a primeira vez que ele fala dos animais impuros especificamente, né, vai entrar em detalhe, etc, etc, mas Noé também sabia, né? Então a gente pergunta como Deus não tinha dado tantas especificações, instruções, nada disso, e na arca Deus falou para Noé, né? Os dois animais de cada, né? Os impuros, impuros, puros, impuros. Então, assim, é algo que Deus já tinha como um mecanismo. Eu sempre falo aqui que Deus tem um mecanismo de funcionamento, ele não é um Deus de surpresas, que do nada pega a gente de surpresa, não, ele funciona preto no branco, e tudo que acontece de consequência, seja boa, seja ruim, a gente pode esperar, porque Deus é justo, a gente vê que todo sobre o caráter de Deus a gente aprende aqui na palavra dele. Então a gente vê, a gente sabe, né, que ele não é para brincadeira. A gente sabe que ele quer que a gente leve ele a sério, que a gente leve o que ele fez por nós a sério, o que não significa que a gente não pode sorrir na vida ou ser feliz porque só coisa ruim vai acontecer, porque Deus é sério, Deus é bravo, não é isso.
isso. A obediência, o relacionamento com Ele, o amor, a misericórdia, a graça, tudo isso faz parte de quem Deus é. Mas Ele mostra pra gente que Ele é um Deus que exige, né, um comportamento e regras específicas. Ele criou o mundo, logo as regras são dele. E a gente não tem o direito de questionar, ou a gente não tem o direito, não é nosso lugar de filhos ou de moradores dessa terra que é emprestada a nós, reclamarmos ou então queremos questionar o porquê dele fazer isso. Por que ele faz isso? Por que acontece isso no mundo? Por que a chuva isso? Por que o mar isso? Porque não é da nossa alçada, né? Quando a gente compra, por exemplo, sei lá, um carro, ou a gente compra uma mesa, ou a gente não vem com manual de instruções, porque aquele quem criou a mesa vai te ensinar como é que você faz para montar a mesa. Você não pode simplesmente pegar o pé direito e colocar no esquerdo, ou então deixar sem um ali, sem outro ali, ou adaptar, porque agora é mais moderno, você pega o parafuso X, não coloca no Y, bota um prego ao invés disso, vai cair, vai dar errado. Então Deus deixou o manual de instruções, Bíblia, para nós vivermos no mundo em que ele mesmo criou. Então, ele teve esse mecanismo, né, esse sistema de mostrar o que era o impuro, o que é o puro, e isso, nesse momento aqui especificamente, isso vai mudar lá na frente com Pedro, quando ele tem a visão, ok? O que é muito questionado, porque tem muitas pessoas que não comem carne, muitas pessoas não comem isso, não comem aquilo, e existem pessoas que levam muito a sério ferro e fogo que está escrito no Antigo Testamento, esquecendo do Novo Testamento, esquecendo o que Deus falou, e agem como se fossem regras para eles, quando na verdade foi para os israelitas, e a gente está vendo aqui agora, porque ele fala as instruções ao povo de Israel, ele não fala outras nações, outras pessoas, ele fala ao povo de Israel, dê as seguintes instruções, né? Então vamos lá. De todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão consumir com alimento. Qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumine. Mas se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser comido. O camelo rumina, mas não tem os cascos divididos, de modo que é impuro para vocês. Existe, inclusive, vários estudos científicos hoje em dia que mostram, né, que a gente fala assim, pessoa X é carnívora, eu sou carnívoro, o que quer que seja, e você vai e entende que tem muitos animais, né, que eles possuem parasitas, que eles possuem um tipo de bactéria XYZ que passa para os humanos, de fato, né, e coisas que a gente, obviamente, se você deixar frango, que todo mundo come, se você deixar o frango fora da geladeira, vai também ter parasitas, também vai ter bactérias, mas os animais da carne mesmo, por quê? Os animais selvagens, né, os que têm a própria alimentação e tudo mais, ele tem uma cadeia alimentar, né, a cadeia alimentar do animal, ela é, assim, de restos, de o que, né, as presas e tudo mais. Então, é necessário entender que se Deus criou, ele deu um porquê entender disso, né? Não é tipo, vai lá e come o camelo também, vai lá e come a zebra, vai lá e come não sei o quê. Então, ele deu as instruções para mostrar o que seria impuro e o que é puro. E aí ele continua: o coelho silvestre rumina, mas não tem cascos divididos, por isso é impuro. A lebre rumina, mas não tem cascos divididos, de modo que é impura. O porco, embora tenha os cascos divididos, não rumina, portanto também é impuro. Não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seu cadáver. São cerimonialmente impuros para vocês. De todos os animais que vivem nas águas, estes são os que você poderão consumir como alimento. Qualquer animal aquático que tenha barbatanas, escamas, seja de água doce, ou, desculpa, seja de água salgada ou de rios, água doce, né? Peixes, então aqui ele está falando que tiver barbatana e escama, é possível eles comerem e é puro. Contudo, jamais comerão animais de mar ou de rio que não têm barbatanas e escamas. Tá, o que que entra aqui? Lagosta, camarão, animais que não tenham barbatanas e escama. Qualquer um que não tenha barbatanas e escama é impuro. Existem, obviamente, que a gente sabe que Deus lá na frente fala para Pedro: não chame de impuro o que Deus purificou, o que Deus purificou, o que Deus criou. Então,
Aqui a gente está vendo o ensino para eles, etc, 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 povo de Israel, e lá na frente Deus fala o quê? Não chame de impuro, né? Existem exceções aqui, existem, obviamente, pessoas que leem, entendem de forma XYZ, existem pessoas que não vão comer, existem pessoas que isso e aquilo, né? Mas que Deus vai ensinando, Deus vai falando. Então, quando tem um versículo que Paulo fala sobre seja que vocês não briguem, né, pelo dia escolhido ou pelo alimento que você quer comer ou que não quer comer, porque ele está dizendo tudo que você fizer, você cristão, principalmente agora estou falando com você cristão, tudo que você fizer, faça para honrar e consagrar o Senhor. Então você vai comer isso, você vai comer aquilo, você vai comer X, Y, Z, consagre ao Senhor. E que isso não sejam regras para você se afastar de Cristo, ok? São detestáveis para vocês. Isso se aplica tanto às criaturas pequenas que vivem em águas rasas, como todas as criaturas que vivem em águas profundas. Serão sempre detestáveis para vocês. Não comerão a carne delas, nem tocarão em seu cadáver. Existem exceções do que Deus especificamente falou que é para eles não comerem jamais. Qualquer animal aquático que não tem barbatana e escamas é detestável para vocês. Estes são os animais voadores que vocês considerarão detestáveis e não comerão: o abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, o milhafre e todas as espécies de falcão, todas as espécies de corvo, a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, o mocho galego, o cormorão, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Não comerão também insetos alados, que rastejam pelo chão, pois são detestáveis para vocês. Contudo, poderão comer insetos alados, que andam pelo chão e têm pernas articuladas para saltar. Os insetos que vocês poderão comer incluem todas as espécies de gafanhotos, gafanhotos migradores, grilos e gafanhotos devoradores. Todos os outros insetos alados que andam pelo chão são detestáveis para vocês. Por causa dessas criaturas, vocês se tornarão cerimonialmente impuros. Quem tocar em seu cadáver ficará contaminado até o entardecer. Quem carregar o cadáver dela deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Todo animal com cascos divididos de forma desigual ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar em algum desses animais ficará contaminado. Dentre os quadrúpedes, aqueles que andam sobre a planta dos pés são impuros. Se alguém tocar no cadáver de algum desses animais, ficará impuro até o entardecer. Se carregar o cadáver deles, deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Esses animais são impuros para vocês. Impuros. Dos animais pequenos que rastejam pelo chão, estes são impuros para vocês: a doninha, o rato, todas as espécies de lagartos grandes, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto comum, o lagarto da areia e o camaleão. Todos esses animais pequenos são impuros para vocês. Se alguém tocar no cadáver de um deles, ficará contaminado até o entardecer. Se um deles morrer e cair sobre algo, tornará impuro esse objeto, seja de madeira, tecido, couro ou pano de saco. Qualquer que seja seu uso, deverá ser colocado de molho em água e ficará impuro até o entardecer. Depois disso, estará cerimonialmente puro e poderá ser usado novamente. Se um desses animais cair numa vasilha de barro, tudo que estiver dentro da vasilha ficará contaminado. Você vê, Deus separa o joio do trigo, preto do branco, né? A fé morna, com você ter fé. Deus separa o sim do não, o pecado do não pecado, o santo do não santo. Então aqui ele está explicando a mesma coisa. Mesmo que caiu um pedacinho, se caiu, contaminou tudo, tire e a vasilha deverá ser despedaçada. Se a água dessa vasilha cair sobre algum alimento,
ele ficará contaminado. Você vê, Deus não tem contato, nem um pouquinhozinho, nem um pequitinho. Deus ensina que ele é um Deus de sim, não, né? Eles ficarão contaminados. Qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará contaminada. Qualquer objeto no qual o cadáver de um desses animais cair ficará contaminado. Se o objeto for um fogão ou um forno de barro, deverá ser destruído, pois está contaminado e deverá ser tratado como tal. Que aí pode ser pessoa falando assim, não, tá, mas caiu ali, mas e se cair dentro do forno? Se caiu em cima? Deus está explicando, se caiu, destrua, porque está contaminado igual. Se o cadáver de um desses animais cair numa fonte ou cisterna, a água continuará pura. Quem tocar no cadáver, porém, ficará cerimonialmente impuro. Aí tem os deveres de como ficar cerimonialmente puro novamente, que ele acabou de explicar. Mas se cair numa fonte ou numa cisterna, Deus é tão misericordioso e tão bondoso que às vezes ali pode ser uma cisterna que só tem aquela água daquele povo, então aquilo ali ficou puro, continua, mas quando tirarem ele, a pessoa ficará impura cerimonialmente, ela vai lá e faz o ritual de pureza, né, de purificação, desculpa. Se o cadáver cair sobre sementes a serem plantados no campo, ainda assim as sementes serão consideradas puras, a mesma coisa aqui do que ele acabou de falar da cisterna, né? Olha como ele é bondoso, porque você imagina, desculpe. Você imagina que as sementes, elas vão alimentar tantas pessoas, tanta gente. Imagina uma pessoa, gente, imagina uma pessoa com um pote imenso de semente. Imagina a pessoa só ter aquelas sementes. Imagina só. Então Deus considera aquilo ali puro. Mas se já tiverem sido regadas, desculpa, quando o cadáver cai sobre elas, aí as sementes são impuras. Então, eu estou dizendo, quando colocar, já regou, já começou, aí já vale para o igual lá de cima. Se morrer um animal que vocês têm permissão de comer e alguém tocar no cadáver, ficará impuro até entardecer. Se alguém comer da carne do animal ou carregar o cadáver, deverá lavar as roupas e ficará impuro até entardecer. Todos os animais pequenos que rastejam pelo chão são detestáveis e vocês jamais devem comê-los. Isso inclui todos os animais que se arrastam sobre o ventre, bem como os que têm 4 pernas e os que têm muitas patas. Todos esses animais que rastejam pelo chão são detestáveis e vocês jamais devem comê-los. Não se contaminem com eles. Não se tornem cerimonialmente impuros por causa deles, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não se contaminem com nenhum desses animais pequenos que rastejam pelo chão. Eu, o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, pois eu sou santo. Essas são as instruções acerca dos animais que vivem em terras, dos animais voadores, das criaturas aquáticas e dos animais que rastejam pelo chão. Com essas instruções, vocês saberão o que é impuro e o que é puro, os animais que vocês podem comer e os que não podem. Bom, finalizamos hoje aqui a live. Amanhã a gente volta, amanhã não, segunda-feira a gente volta, se Deus quiser, com o capítulo 12, Levítico 12, e é isso. Vocês tenham um bom fim de semana, muito abençoado, e que Deus abençoe muito vocês e a todos. Bom, fiquem com Deus, beijo imenso e até segunda-feira, se Deus quiser. Bom descanso.